Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Cláudia Guimarães, diretora de serviços da Schneider Electric Brasil. Vozes do Marketing faz parte da plataforma Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Contamos com o apoio da Prime, o braço das universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Muito bem-vindo, viu, Cláudia? Obrigada, é um prazer estar aqui, Matthew. Muito bom. Cláudia, o que faz a diretora de serviços? O que faz a Schneider? Vamos lá. O que faz a diretora de serviços dentro da Schneider? Vamos por partes. Por partes. A vamos. Schneider Electric é uma empresa francesa, apesar desse nome soar meio alemão, Pois é. mas ela é francesa. Eu não sabia, quer dizer, isso me surpreende. A Schneider Electric. Sim? Ela tem uma presença no Brasil de quase 80 anos, tá? É uma multinacional, está presente em mais de 100 países no mundo. E a Schneider, ela é líder na gestão de energia, tá? Então, a gente fabrica desde equipamentos, produtos, serviços e soluções para distribuição de energia elétrica, para automação de processos, uma série de ranges, tá? Que liga a geração de energia ao usuário final da melhor maneira possível. E aí a gente pode entrar em questões de sustentabilidade, serviços e etc. Quando eu falo da área de serviços dentro da Schneider, é uma área que hoje, no Brasil, eu tenho 130 pessoas, tá? Que vai desde uma equipe de Na sua vendas, área? na minha área. Uau! Eu sou baixinha, mulher pequenininha, mas eu tenho uma turma boa para gestionar aqui. São 130 pessoas no Brasil, desde a turma de vendas, aí eu tenho marketing, eu tenho orçamentos, eu tenho a parte de engenharia, de execução de projetos, de técnicos de campo, de pós-venda. Então, eu tenho uma mini empresa dentro da empresa, tá? E o que a área de serviços faz? Tudo que você puder imaginar de serviços relativos ao que é o portfólio de produtos e equipamentos da Schneider. Então, eu tenho desde serviços de manutenção preditiva, preventiva, corretiva, tá? Em equipamentos... Peraí, fala de novo para mim que eu não consegui seguir. Preditiva, preventiva e corretiva. O que é preditiva versus preventiva? Qual a diferença? A preventiva, eu previno, né, e deixo o equipamento de uma forma que ele esteja apto para o uso. A preditiva, eu começo a ter predições, eu começo a monitorar esse equipamento para ver quando que ele pode estar numa condição não ideal e necessitar de uma interação. Que interessante. Tá? Tá, okay. E a corretiva, como o próprio Sim. nome diz, eu tive um problema e eu vou lá e Sim, reparo. perfeito. Tá? Então, manutenções, tá? Eu tenho também a parte de instalação e comissionamento. Num grande projeto, você vai fazer toda a parte elétrica ou de automação, por exemplo, de uma usina, tá? De uma usina metalúrgica, por exemplo, tá? Você instala os equipamentos e faz o comissionamento e startup. Então, põe para rodar, efetivamente. E isso vai à equipe de campo de serviço. Toda a parte de gestão de peças sobressalentes, que a gente chama aqui de spare parts. Que mais que eu temos? Temos consultorias. Sobressalente spare parts. Isso, spare parts. Eu não sei se in English, mas acredito que seja Que são assim. peças extras. Exato, quando você precisa fazer uma reposição ou peças que são consumíveis. Peças de reposição. Isso. Exato. E também a gente tem serviços de consultoria, tá? De fazer um assessment, então fazer uma auditoria dentro da planta das empresas, das indústrias, para ver o que efetivamente existe hoje instalado em termos de equipamentos de manobra de energia, equipamentos de energia crítica, como por exemplo UPSs, aquela UPS que a gente tem para segurar. Eu não sei o que é isso. Sabe sim. Sabe quando você tem um computador, acaba a energia e tem uma bateriazinha que fica ali embaixo, normalmente embaixo da mesa, que ele fica pip, Sim, pip. sim. Então, esse cara chama UPS, tá? Ele é um no-break. Tá. Quando você fala de uma instalação pequena, comercial, residencial, você tem um no-break pequenininho, de uma potência pequena. Para não ferrar os equipamentos. Para você manter aquele equipamento com eletricidade durante um período, ter uma bateria ali dentro, para que ele continue funcionando. Imagina isso num data center. Sim. Imagina isso numa amplitude gigante, né? Porque, vamos lá, um data center de uma grande empresa, um Google, um Microsoft, a nuvem existe. Por mais que a gente ache que essa nuvem, que hoje tanto a gente fala, né, não exista, ela existe num lugar físico, né? E todos esses
servidores e etc., eles estão num lugar, e se acabar a energia, eles não podem simplesmente sair do ar. Então, você tem todo um aparato ali de no breaks, né, de uma maneira industrial de UPS e etc., para segurar, exato, para segurar para que esse servidor, todo esse portfólio fique 24/7 operante. E que se tiver qualquer falha na entrada de energia, isso nem seja percebido, porque a bateria entra automaticamente. Sim. De uma maneira bem genérica aqui, tá? Sim. Então, falando de serviço, só voltando, a Schneider hoje está apta a fazer todo esse range, tá, de serviços dentro do que é o portfólio da Schneider. O que você não faz na Schneider? O que eu não faço? Eu não gero energia. Tá. A Schneider gera energia? Não, a Schneider não gera energia. Não, mas eu digo na sua área, tem outras áreas? Tem as áreas Fabrício, eu tenho fábricas, por exemplo. Você tem fábricas, tá. No Brasil perfeito. Eu tenho em Blumenau, tá, uma planta que, curioso, é uma planta antiga, tá, de décadas, eu não sei exatamente de quando, e hoje ela virou uma Smart Factory com toda a certificação ambiental, ela é zero emissão de carbono. Zero emissão de carbono? Zero. Era um plano que a Schneider tinha ali para 2030 e a gente conseguiu antecipar. Oh, parabéns, gente. Tá? É muito legal. Super. E esse caso, ele é bem emblemático, porque quando você constrói uma planta do zero, pensando em sustentabilidade, você parte de um projeto e você já instala tudo de uma maneira sustentável. A hora que você pega uma planta antiga e você tem que transformá-la numa planta sustentável, né, e que não emita carbono, você tem que fazer várias transformações com a planta operando. Eu não posso simplesmente parar a planta, porque tem uma questão de fornecimentos, etc. E você fazer várias adaptações para que ela efetivamente torne-se essa planta sustentável, zero carbono. E como é que vocês fizeram isso? Você sabe? Olha, tem todo um processo ali, Fabrício. Eu não sei detalhes, tá? Mas que eu não sei é a sua área, só Exato, claro não aqui, é a minha área. Eu estou curioso e aproveitando mas a presença da próxima vez eu juro que eu trago para você aqui o como foi feito, tá? Mas foi um projeto que a gente antecipou bastante, tá? A Schneider tem essa pegada de sustentabilidade muito forte. Ela foi eleita esse ano, pela segunda vez, a empresa mais sustentável do mundo. Porque esse é o seu negócio, na verdade. Exato. Explique isso para os ouvintes, telespectadores e tal. Qual é o negócio da Schneider? Quer dizer, quando eu digo que é o negócio da Schneider, eu conheço a Schneider há muito tempo. Sim. E a partir da sustentabilidade, foi desde sempre a sustentabilidade e tal. Então, conta pra gente por que vocês são tão sustentáveis. A Schneider, um pouco diferente do restante das empresas do setor, há muitos anos atrás ela começou a olhar a sustentabilidade como algo que pudesse trazer rentabilidade, tá? E não simplesmente só como um marketing, um slogan. E aí o nosso CEO na época, tá, que hoje é o chefe da companhia, não, global, tá? Começou a investir nisso de uma maneira efetiva. Então começou a olhar... Isso quando? Mais ou menos? Há umas 2 décadas atrás, 15, 20 anos atrás. E ele começou a efetivamente entrar com isso, olhando como é que a gente fazia um processo produtivo mais sustentável. Tá? Como a fábrica em Blumenau. Como a fábrica em Blumenau. Não só do ponto de vista ecológico-ambiental. Porque, no final, o que eu penso a respeito de sustentabilidade? O que é sustentabilidade no teor da palavra? É você ter um processo, você ter uma condição que ela se perpetua ao longo do tempo, porque você consegue fazê-la girar, enfim, ser algo que você consegue perpetuar. Essa sustentabilidade. Isso vale para a nossa vida, isso vale para um negócio. Como é que eu mantenho uma planta sustentável ao longo do tempo? E isso, no final do dia, acaba tendo uma consequência ambiental. Como é que eu faço com que tudo isso continue rodando e funcionando e eu não acabe, não esgote os meus recursos do planeta? Né? Então, enfim, voltando ao ponto da Schneider, ele começou a implementar isso. Tá? Então, a gente começou a fazer, olhar nossos fornecedores, quem tinha, por exemplo, descarte adequado de resíduos. Vocês foram atrás de fornecedor também? Também. Tá? A Schneider não olha só para dentro, tá? A gente olha também para o entorno. No final, todo o ecossistema que a gente está inserido tem que ser sustentável. Tá? E aí a gente começou a entrar com essa questão. Hoje, a gente tem políticas globais, tá, dentro da Schneider de zero emissão, de olhar as plantas, de descartes adequados.
Quando você fala de eletricidade, existe muita utilização de alguns gases, tá? Que são altamente poluentes. Por exemplo, o SF6, que é o hexafluoreto de enxofre, tá? Nem vou tentar. O que acontece? Ele é usado dentro dos equipamentos elétricos de manobra para extinguir o arco elétrico, tá? Então, eu tenho ali passando uma corrente alta, você vai abrir, para ele não ficar aquele zzz, né? E você acabar com o equipamento, esse gás ele extingue, tá? Então, ele é utilizado. Se ele está dentro do equipamento, muito bem, ótimo. Mas e se ele tem um vazamento? Né? Ou se você descarta aquele equipamento, qual é a maneira correta? Né? Hoje a gente já vê tecnologias para o mesmo tipo de aplicação usando vácuo, né? Porque aí você não polui o meio ambiente. Então, toda essa evolução tecnológica, de uma maneira geral, ela acaba trazendo benefícios não só para o ambiente, mas também para o negócio. Tá? E vocês se venderam muito assim, faz parte do marketing, eu digo, no melhor sentido, que é o bottom line de vocês, o lucro de vocês, vocês vendem assim, eu consigo reduzir seus custos porque eu consigo economizar energia para você. Tá certo isso? Corretíssimo. Mais do que marketing, é um propósito. É um propósito, Tá. o marketing, a venda é feito em cima disso. É isso. E é verdade. E isso está enraizado, não é só um slogan. É o que na minha cabeça, é o que vocês fazem. Assim, Exato. você chega no lugar e abaixa a conta de energia, não é isso? Também. também. Mas, por exemplo, eu tenho uma planta ao abaixar antiga. o consumo de energia, isso normalmente é muito sustentável. Quando você tem uma planta antiga, Sim. tá? Com 30 anos de equipamentos e tal, equipamentos que naquela época não eram conectáveis, você não sabe, você tem Não que eram ir num painel, não havia exato. muita preocupação com sustentabilidade. E nem com segurança do operador, porque a gente está falando de energia elétrica, Tá. né? Como é que eu faço para utilizar, de repente, esses mesmos equipamentos, que muitas vezes eles estão operáveis e ok, né? Eu consigo fazer adaptações Sim. tecnológicas, um upgrade, e colocar sensores em alguns equipamentos, para que me determinem se a temperatura está aumentando, baixando, etc. E a gente começa a trabalhar com predição. Sim. Porque eu começo a analisar dados, Sim. e aí utilizando inteligência artificial, plataformas de controle disso tudo, para ver se eu preciso fazer uma manutenção naquele painel no determinado momento normal, regular, ou preciso fazer antes, ou eu posso postergar, porque está tudo bem, né? Sim. Quando você começa a fazer essas adaptações, existem casos de 30% de redução no consumo de energia, Perfeito. tá? Para uma mesma Sim. aplicação e para uma mesma produção, capacidade Sim. produtiva. Sim. Tá? Sensacional. No final, é dinheiro no bolso, Sim. é lucro. Sim. E menos emissões De carbono, de carbono, em geral. E olhando para o meio ambiente. Sim. Deixa eu aproveitar você falar de inteligência artificial e data centers e falar disso um pouco. Data centers estão sendo polêmicos no mundo, porque dizem que e você vai entender muito melhor que eu, gasto muita energia, gasto muita água. Como é que está sendo essa luta para vocês? Como vocês estão vendo isso? E são necessários, sobretudo agora, para a inteligência artificial. Sem dúvida. O Elon Musk colocou um lá em Memphis que está poluindo a cidade inteira, um bairro inteiro. E o povo está muito irritado, digamos assim. Bom, vamos lá. Inteligência artificial é algo que chegou para ficar. Sim. Né? Assim como os computadores lá atrás, quando a gente falava de máquinas de escrever, eles vieram e hoje todo mundo tem um computador, a inteligência artificial veio para ficar. A necessidade do data center é o que eu te falei no início. Sim. A nuvem, que todos a falam, nuvem, ela na verdade. existe, né, fisicamente. Então, os data centers são necessários, tá? Como é que você faz para que isso tenha um menor Data center, impacto? eu acho que todo mundo já sabe, não sei, mas é um prédio com um monte de computador lá dentro. É né? isso. É isso. Computadores com baterias para segurar tudo isso. Tá. É onde, de uma maneira bem simplista, é o cérebro e todo aquele HD gigante que eu tenho de todas essas nuvens de grandes empresas e etc. Quando eu falo com o ChatGPT, ele já vai lá. Ele vai lá, Exato. eu estou falando Ele lá. acessa alguma isso. coisa lá e volta com a resposta. Sim. Tá? Então, por que o data center ele exige uma capacidade de energia muito alta? Porque eu preciso dele funcionar o 24/7. Eu não posso ter uma falha. Eu não posso tirar o Google do ar. Tá. Então, o que acontece? Eu preciso ter todos esses aparatos de
no breaks, as UPS, tá? Tá. Que segurem esse sistema por um determinado período, caso eu tenha qualquer falha no sistema elétrico regular, que vindo da concessionária, tá? Tá. Além disso, esses equipamentos, eles geram um calor muito grande, Tá. tá? E aí eu preciso do quê? De resfriação. Então eu tenho ar-condicionados de precisão, porque essas máquinas operam num range necessário de temperatura, Uhum. tá? E aí entra a questão da água. Muitos desses ar-condicionados são refrigerados à água, Tá. tá? E aí você tem elevação de calor na saída e tudo mais. De uma maneira bem geral, o que a gente precisa fazer? Verificar qual é o melhor projeto para esses data centers, visando o menor consumo de energia, porque ele vai existir, independente, tá? Visando menores impactos ambientais com esses resíduos que esse sistema vai gerar, a água, por exemplo, tá? E estando mais próximo das cargas necessárias ou de lugares aonde você vai transitar dados. Uma coisa curiosa que eu descobri há pouco tempo atrás, o Nordeste hoje, Fortaleza especificamente, é um polo que saem várias conexões de cabo submarinos para Estados Unidos, África e Europa. Então, construção de data Cabo submarino, centers vai embaixo do embora. Oceano Atlântico, até Vai lá. embora, é isso aí. Então, ali é um polo potencial para você fazer data centers. Tá. Porque você está próximo da onde você vai sair com a comunicação. Então, você minimiza o risco de falhas, Tá. tá? Tá. E essa comunicação, que a gente muitas vezes fala Wi-Fi, nuvem, etc., ela existe, Sim, tá? A gente não vê o usuário final, Sim. mas ela existe, sim, tá? sim. Então, os data centers é uma realidade, não tem como voltar atrás. O ponto é como utilizá-los da melhor maneira e avançar com a tecnologia para que menos energias sejam necessárias para transitar dados, Sim. tá? E aí entra uma... E que essa energia pode ser renovável. Sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje tem, segundo o Ministério de Minas e Energia, tem 88% da sua geração de energia a partir de fontes renováveis. Sim. E aí eu estou falando usinas hidrelétricas, fotovoltaicas, eólicas, tá? Então, tudo isso, o Brasil é uma referência em geração de energia limpa, globalmente falando, Sim. tá? A gente é abençoado por ter condições ambientais que nos permitem fazer isso. Sim. Europa, por exemplo, em termos de distribuição hidrográfica, mesmo tamanho, né? Você vê muito mais plantas termoelétricas, usinas nucleares, Sim. porque são necessárias. Hoje você tem muitas usinas eólicas, por exemplo, offshore, no mar, Sim. porque eles não têm terra. Sim. Então, vamos jogar para o mar, lá vento e vamos gerar. Tá. Né? Então, assim, energia renovável, na minha opinião, é o futuro. Sim. Lembrando que não dá para ser 100%, tá? Da renovável. O Brasil tem esses 12% de energia térmica, por exemplo, tá? Porque num pico, numa necessidade de você entrar com uma energia adicional ou tive uma falha, quem consegue entrar rapidamente no sistema e de alguma forma você ter um armazenamento de energia são as térmicas. Porque Sim. eu uso Térmica, o combustível e ela carvão. entra. Pode ser carvão, pode ser gás, O gás. pode isso. ser uma Tá. série de coisas, tá? Pode ser a nuclear não deixa de ser uma térmica. Sim. Mas por que não é bateria? A bateria, ela é uma forma de armazenar. Sim. De alguma forma, ela precisa ser carregada, ela não é uma fonte de geração. Sim. Ela sim. é um Mas armazenamento. ela não pode cumprir essa mesma missão da termoelétrica de... Pode, mas para conjuntos menores. Tá. Tá? Eu não consigo abastecer. Para eu abastecer uma cidade a partir de baterias, eu precisaria de um número absurdo de baterias. Perfeito. Tá. Mesmo por algumas horas, mesmo por alguns dias. Os próprios data centers, eles têm essa questão das baterias, mas normalmente eles têm geradores a diesel. Sim. Tá? Sim, É o backup sim. do backup. Sim, sim. Tá? sim. Porque na pior das hipóteses, você coloca ali o teu startup rápido para você garantir a operação. Tá, perfeito. O Cláudio, vamos falar também da questão feminina, da feminista feminina. Você é uma engenheira elétrica numa área que é predominantemente masculina ainda, né? Sim.
Conta para mim como é que está isso e se é legal, como que é. Bom, Quais são os desafios? eu adoro, Você né? gosta? Os desafios de hoje são bastante diferentes de 20 anos atrás, Tá. tá? Quando eu comecei na minha carreira, era assim, absurdamente... Você contava nos dedos as mulheres na engenharia, no campo tecnológico, que você via ali como referências, tá? Tá. Hoje... Você tinha referências? Tenho, até hoje, tá? Sim. 2 mulheres, por exemplo, dentro desse ramo, que para mim são referências sem pôr nem tirar. Tânia Consentino, Uhum. que já foi presidente da Schneider América do Sul, Brasil, depois América do Sul. Sim. E ela estava como presidente da Microsoft. Olha Tá? só. E tem uma outra engenheira também, que é a Ana Lúcia Salmeron, que trabalhou na Schneider com a gente, foi diretora de segmentos, e hoje ela está na Sabesp. Tá? Então, são 2 referências muito fortes de mulheres, de pessoas, tá? Que eu olho assim como é possível, e nada me difere de ser um homem ou de ser uma mulher. Tá? Dificuldades? Um monte. É um mercado ainda tecnológico muito predominantemente masculino. Tá? Abriu-se bastante coisas para as mulheres, mas ainda não é tão simples. Tá? Existe um preconceito? Existe. Existe? Existe. Tá? As empresas, por exemplo, hoje fomentam muito a questão de você ter um gender balance, né? Uma balança ali entre gêneros e etc. Porque existem características, né? Ou, falando de uma maneira bem geral, entre homens e mulheres, tá? De conduzir negócios ou de formas de pensar que são complementares. Então, você ter um grupo que ele acaba sendo diverso, tá? E aqui pode ser de N formas, estou falando de gênero, mas poderia ser qualquer outro tipo de diversidade, cor, raça, enfim. Você vê em histórias, você traz históricos, tá? E maneiras de pensar que são diferentes, e quando você coloca isso no mesmo contexto, você acaba gerando ideias e formas de trabalho muito mais inteligentes, diversas, inovativas, tá? Então, eu acho que esse é o grande segredo disso E é tudo. mais divertido também. Com certeza, com Com certeza, né? certeza. Mas hoje eu já vejo assim, existe um respeito muito maior à mulher. Do que tá? quando você começou. Antigamente eu tinha que ser um menino, tá? Sim. Um homem dentro de um contexto. Então, eu era o colega que ouvia coisas assim, barbáries, tá? Desculpe, mas por eu estou outro- imaginando. Mas por outro E você lado... ficava quieta? Lógico que não, eu comentava. Para, gente. Porque, não, e nem era só para, gente. Às vezes eu tinha que interagir. Muito da forma como eu sou hoje, e às vezes eu sou um pouco mais masculinizada em algumas atitudes, veio da forma como eu tive que me adaptar a esse mundo. Sim, Tá? sim. E foi um crescimento, assim, eu não acho que foi ruim, tá? Foi um baita de um crescimento. Sim. Hoje é mais fácil, Tá. tá? Graças a Deus. Eu acho que essa questão do respeito, principalmente, e de você ver que a mulher não é um ser inferior, tá? E ter isso provado, eu acho que é o mais bacana disso tudo. Cláudia, só para encerrar, dá uma dica para... Já? É muito fácil com você. Dá uma dica para os estudantes de hoje. Olha... Faculdade. Faculdade, primeiro... Que faculdade deveriam fazer? Aí é uma pergunta bem tricky, né? Bem capciosa. É difícil, porque quando a gente entra na faculdade, a gente é muito novo, né? E hoje, mais do que quando eu estudei, há 20 e poucos anos atrás, você tem N outros cursos diversos, enfim, as profissões acabam sendo diferentes. Faça aquilo que te dá prazer, de alguma forma, né? Você não vai gostar de tudo que você faz no seu trabalho, nunca, mas vá naquilo que você tem mais afinidade. Porque aquilo que você vai fazer com prazer, né? Você vai fazer e você não vai perceber que aquilo vai deixar de ser um trabalho, né? Vai deixar de ser algo massivo, vai ser algo que efetivamente te dá vontade de sair da cama num dia frio e chuvoso para ir resolver um problema e etc. Então, olhem por esse lado. E o meu grande... conselho é ruim, né? Porque se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas assim, o meu maior pensamento para essa nova geração que está vindo agora tenham calma, tá? Vocês têm tempo.
Hoje a gente vê uma geração muito ansiosa em entrar no mercado de trabalho e em muito pouco tempo estar em grandes profissões, em grandes cadeiras, hierarquicamente falando. Se você não está satisfeito ali, 2, 3 meses você muda de empresa. Então, assim, não é fácil, né? Nem sempre vai ser sempre um mar de rosas, normalmente não será, mas é isso que te molda, é isso que te faz aprender e criar casca para que você possa ir para níveis superiores. E não precisa correr, você vai ter tempo de subir na sua carreira, né? Faça isso com tranquilidade. Quanto mais você galgar, né, estando numa posição ou numa outra e etc., vão te fazer subir naturalmente. Não estou falando para não ter ambição, tá? Não é isso. É realmente para aproveitem o tempo. Não usem tanta ansiedade, tá? E resiliência. Nem sempre vai ser fácil, mas é isso que vai acabar te moldando para ser um profissional incrível no futuro. Sensacional. Muito obrigado, viu, Cláudia? Obrigada a vocês, foi um prazer.